Justiça gratuita. Você sabe quem tem direito e quais são os requisitos para a concessão desse benefício? No vídeo de hoje vamos conversar sobre tudo o que você precisa saber para a sua prova da OAB sobre justiça gratuita. Vem comigo! No nosso último vídeo falamos sobre as custas processuais. E lá vimos que um dos temas mais relevantes sobre custas é exatamente sobre os isentos do pagamento de custas processuais. E lá falamos que um deles é o beneficiário da justiça gratuita. Caso não tenha assistido, o card vai aparecer aqui em cima, assista porque é um tema muito importante. E também esse da justiça gratuita, que pela CLT é tratado no artigo 790. Olha só o que diz esse artigo. Nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 1º. Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Parágrafo 2º. No caso de não pagamento das custas, far-se-á a execução da respectiva importância, seguindo o procedimento estabelecido no capítulo 5 deste título. Parágrafo 3º. Olha só que importante. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados, instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. E parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Antes da reforma trabalhista, bastava uma mera declaração de insuficiência assinada pela parte que o juiz automaticamente já concedia os benefícios da justiça gratuita. Com a reforma trabalhista, que alterou a redação do parágrafo 3º e incluiu o parágrafo 4º, isso mudou um pouquinho. A discussão se uma simples declaração de insuficiência já é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos ou se o reclamante tem que obrigatoriamente comprovar essa insuficiência de recursos, mas vamos ao que interessa para a sua prova da OAB. Primeiro ponto importante que você precisa saber: quem tem direito de ter a concessão dos benefícios da justiça gratuita? O empregado, mas não qualquer empregado. Aquele empregado que tem o salário igual ou inferior a 40% do teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ou que declare a sua insuficiência de recursos, que é essa declaração. Se você ler o parágrafo 4º, ele deve comprovar a insuficiência de recursos, mas a melhor interpretação que se faz e a que tenha sido aplicada na Justiça do Trabalho, em sua maioria, é que basta essa declaração de que o reclamante não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família, em consonância com o artigo 99 do CPC. Então, o empregado que recebe até 40% dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ou então que declare a sua insuficiência de recursos, ainda que o seu salário seja superior a 40%. Mas e o empregador? O empregador também pode ter direito aos benefícios da justiça gratuita. Mas no caso do empregador isso é bem mais difícil de ser concedido. Porque se por um lado, no caso do empregado, há essa presunção de insuficiência de recursos, até porque na maioria das vezes, se ele está entrando na justiça, é porque o empregador deve verbas de natureza alimentar a ele. No caso do empregador, não. O empregador deve comprovar a sua insuficiência de recurso. Então, sim, é possível que a empresa, que o empregador, seja beneficiário da justiça gratuita. Geralmente, no caso de empregador doméstico, é mais comum essa concessão, mas deve ser comprovada. Não basta uma mera declaração, deve ser comprovada essa insuficiência de recursos para que ele faça jus
à concessão dos benefícios da justiça gratuita. E atenção para um ponto importantíssimo que também vive caindo. Os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos a qualquer tempo e grau de jurisdição. Isso porque, gente, a situação econômica da parte pode mudar a qualquer momento. Então, no momento do ajuizamento da ação, o reclamante tinha condições de arcar com as custas, ele tinha um salário bom. Mas depois ele foi demitido e começou a passar necessidade, não arrumou outro emprego, ficou um tempão demitido e não tinha uma reserva. Ele passa a fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, mesmo que ele não tenha requerido lá na petição inicial. A mesma coisa, o reclamado, mesmo que ele não tenha requerido na contestação, pode ser concedida a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que, claro, seja no prazo do recurso. Então, a parte ela vai interpor um recurso de revista, mas precisa comprovar sua insuficiência de recursos. Esse requerimento tem que ser feito no prazo do recurso de revista. Então, pode ser a qualquer tempo e grau de jurisdição. E mais do que isso, pode ser a requerimento da parte ou até mesmo de ofício pelo juiz. Então, muita atenção. Benefício da justiça gratuita pode ser concedido até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal e a qualquer tempo e grau de jurisdição. Agora, sem dúvida, o que mais é cobrado em prova sobre justiça gratuita é o que o beneficiário da justiça gratuita paga e o que ele não paga. Afinal de contas, quais são os benefícios da justiça gratuita? E a primeira delas é a isenção de quê? De custas, como vimos lá no vídeo passado, o beneficiário da justiça gratuita é isento do pagamento de custas processuais e também é isento do pagamento de depósito recursal. O beneficiário da justiça gratuita é isento do pagamento do depósito recursal nos termos do artigo 899, parágrafo 10 da CLT. O beneficiário da justiça gratuita não paga custas processuais, não paga depósito recursal e também não paga despesas com intérprete, de acordo com o artigo 819, parágrafo 2º da CLT. Intérprete? É a parte que não fala a língua nacional, o juiz vai nomear um intérprete. E as despesas desse intérprete vão ser pagas pelo sucumbente, exceto se ele for beneficiário da justiça gratuita. Então, grave, beneficiário da justiça gratuita não paga custas processuais, depósito recursal e despesas com intérprete. Mas existem algumas despesas processuais que mesmo o beneficiário da justiça gratuita é responsável pelo pagamento. Eu estou falando de honorários sucumbenciais e honorários periciais. A gente vai ter um vídeo aqui no canal, aliás, dois, né? Um para honorários sucumbenciais e um para honorários periciais, falando detalhadamente de cada um deles. Por enquanto, para esse vídeo sobre justiça gratuita, eu preciso que você saiba que a parte beneficiária da justiça gratuita será responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais, obviamente desde que haja a sucumbência dessa parte e que ele tenha oferido créditos nesse processo ou em outro. Ele não vai pagar o reclamante, por exemplo, beneficiário da justiça gratuita, que pediu lá 5 pedidos, ganhou 2, perdeu 3. E sobre esses 3, vai incidir os honorários de sucumbência, que vai ser de 5% a 15% do valor desses pedidos. Vai ser condenado e ele vai pagar com o crédito dos pedidos que ele conseguiu desse processo ou se ele tiver um outro processo. Ele não vai pagar com os bens dele, não vai pagar com o carro que ele tem, com a casa que ele tem, com o dinheiro do banco que ele tem. É do processo. O dinheiro que ele ganhou nesse processo vai ser descontado a parte dos honorários de sucumbência. E também no caso de honorários periciais. Quem paga honorários periciais é aquela parte que é sucumbente no objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, ele também vai pagar. Acontece que, no caso do beneficiário da justiça gratuita, quando ele paga os honorários de sucumbência, se ele não tiver obtido crédito naquele processo ou em nenhum outro, a exigibilidade do pagamento dos honorários, a exigibilidade desse crédito fica suspensa por até 2 anos. E como o crédito é do advogado, se o advogado conseguir provar que o reclamante mudou a situação econômica dele, não fazendo mais jus ao benefício da justiça gratuita, passa a ser exigido aquele crédito de honorários de sucumbência do reclamante.
Já no caso dos honorários periciais, não, o perito precisa receber. Então, se o reclamante não obteve créditos nesse processo ou em outro processo, ele também não vai pagar do bolso dele. Aí quem paga é a União, mas eu preciso que você guarde. Honorários sucumbenciais e honorários periciais, mesmo o beneficiário da justiça gratuita paga, com créditos do processo ou de outro processo. No caso de honorários, se não tiver, fica suspensa a exigibilidade por 2 anos. E no caso dos honorários periciais, quem paga é a União, caso não tenha créditos do beneficiário da justiça gratuita nesse ou em outro processo. Recapitulando, quem tem direito aos benefícios da justiça gratuita? O empregado, quando recebe o valor igual ou inferior a 40% do teto dos benefícios da Previdência Social ou que comprove a sua insuficiência de recursos. Reclamado, quando comprovar a sua insuficiência de recursos. Justiça gratuita pode ser concedida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a requerimento ou de ofício. E o mais importante, é isento de custas processuais, de depósito recursal e das despesas com o intérprete e paga honorários periciais e honorários sucumbenciais desde que tenha obtido créditos nesse processo ou em outro processo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você vai fazer o OAB e ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e outros do canal com quem você sabe que também vai fazer prova da OAB, porque assim a gente consegue compartilhar informação de forma gratuita aqui no YouTube para você. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!